coração e Ele quer nos direcionar para algumas coisas aqui. É verdade que nós temos vivido um mundo globalizado, né? Nunca no mundo houve uma geração ou um tempo tão globalizado. E é verdade que a globalização, ela tem seus benefícios, mas também encontramos um malefício aí, que foi a expansão do Covid-19 por todo mundo. Se o mundo fosse menos globalizado, se tivesse menos transporte aéreo, se tivesse menos, como se fosse há 2000 anos atrás, eu tenho certeza que ele não ia sair de um continente. Mas hoje, como nós, com a nossa expansão de transporte, de desenvolver ali a locomoção cada vez mais rápida, é trem-bala, é avião e é tantas outras coisas, o mundo parece que ficou pequeno, e não é porque a Terra está diminuindo, é porque nós estamos aumentando a nossa velocidade de se transportar. E isso também tem a ver com a velocidade que o mundo se encontra hoje. Velocidade demais para tudo, velocidade de informação. Hoje, nunca acho que no mundo teve tanta velocidade da informação como nós temos hoje. Nós podemos acompanhar tudo em tempo real. Está acontecendo algo do outro lado do mundo, em outro continente, e a gente consegue assistir ao vivo. Nunca fez tanto sentido para mim aquele versículo que diz assim, que chegará um dia quando Deus aparecer, Jesus aparecer nos céus, e todo olho verá. E eu ficava me questionando, como pode todo olho ver, se Jesus aparecer num céu em que uma terra é redonda e só metade do globo ia poder enxergar? Mas hoje, com o YouTube, a gente vai poder enxergar tudo ao vivo e a cores. Qualquer coisa que está acontecendo, em qualquer lugar do mundo, uma notícia impactante vai estar ao vivo, milhares de celulares, de câmeras apontadas para registrar aquilo. Isso é a velocidade da internet, a velocidade da informação, a velocidade da comunicação. Mas também, com tudo isso que tem crescido no nosso meio, a individualidade. Nunca também um homem foi tão individualista. Eu não sei você, mas eu quando acordo e vou sair para fazer minha caminhada, ou para comprar alguma coisa, ou até para vir para a igreja, eu encontro com pessoas. E ao encontrar com pessoas, muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas com seus fones de ouvido, ou até sem fone de ouvido, mas sem conseguir ouvir o que está sendo dito. Eu não sei você, mas eu muitas vezes já entrei num elevador em que tinha uma pessoa, 2 ou 3, e falar bem bom dia e ninguém responder. Muitas vezes nós encontramos com pessoas, falamos, mas parece que elas não nos ouvem. Porque cada dia mais tem crescido no nosso meio, na humanidade. E eu não estou falando da igreja, estou falando da humanidade, da raça humana em si. Tem crescido no nosso meio a individualidade. Nós estamos cada vez mais preocupados com nós mesmos. Sabe aquele ditado? É cada um por si, Deus por todos. Nunca, eu acho que a terra teve uma geração, um povo, que pensasse cada vez mais em si mesmo. E isso, por um lado é bom, mas o exagero disso se torna também um caos. Tudo na vida nós precisamos aprender a equilibrar. Você concorda com isso? Coloca aí, verdade, pastor. Manda um joinha aí, fala assim, é isso mesmo. Cada dia mais nós temos nos admirado com as vantagens da globalização. Você tem um iPhone aí na sua mão, você tem algo que foi feito em outro continente, em outro lugar, e assim que lança você já tem a oportunidade. É verdade que no Brasil às vezes demora um pouquinho mais, mas chega. Tarda, mas não falha. E isso é o quê? É o poder da globalização. Só que cada vez mais nós estamos ficando, parece que iguais. Você vai encontrar pessoas de raça diferente, de cor de pele diferente, de culturas diferentes, mas que estão praticando as mesmas coisas. É como se tivesse um padrão de hábito. Você concorda com isso que eu estou falando? Fala aí, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Comece a refletir nas pessoas com quem você trabalha, nas pessoas com quem você congrega e até nas pessoas que estão aí dentro da sua casa. Parece que há um padrão de beleza, um padrão de como se comportar, um padrão de como falar, de como se vestir, de como escutar as músicas. Há um padrão para tudo, um padrão do que assistir.
E isso tem roubado um pouco a nossa essência. Isso tem deturpado o que realmente Deus tinha desenhado para o homem. É verdade que quando Deus fez Adão, Ele fez a imagem e a semelhança. Mas nós somos, é como se fosse diante de uma grande máquina de Xerox, e você tem um original e começa a tirar a cópia. Só que você não tira a cópia do original, você vai fazendo a cópia da cópia, a cópia da cópia, até uma hora que fica quase a folha em branco, porque perdemos a essência. Nós estamos preocupados em atingir padrões que para muitos é inacessível. E isso tem causado estresse, tem abalado as nossas emoções, tem abalado a nossa forma de viver, tem alterado a nossa vida. Ué, o mundo todo hoje usa máscara. O mundo todo hoje usa máscara. Ah, mas é claro, porque devido à doença. Mas nós estamos falando do mundo global, de um padrão. Aonde você estiver, você vai ver pessoas com máscara. É lógico que cada um vai ter a sua. Tem uma que está lá com o sorriso do Hulk, outro está com batom. Essa semana eu recebi uma ridícula, não posso nem falar aqui, mas algo tão estranho, engraçado. Cada um tem inventado a sua máscara. Mas, embora elas sejam diferentes na cor, na textura, no formato, mas elas estão ali com um sentido, proteger as pessoas, mas isso está um padrão. Vão se ditando padrões diante da humanidade, e aquilo vai entrando com uma rotina, e a gente nem questiona mais, a gente nem se apercebe daquilo que estão mudando a nossa forma de viver. Ué, falando de cristianismo, a igreja de hoje é totalmente diferente da igreja de 20 anos atrás, de 50 anos atrás. Pode ser que você está assistindo aí comigo hoje, ouvindo eu falar e pensando assim, é verdade. Na época a igreja era mais tradicional, muitas coisas eram abomináveis na igreja. Você pode ser da época em que era pecado ter bateria no altar, e hoje nós vemos igreja que a bateria está bem no meio do altar. Eu não quero entrar sobre essas questões, mas é apenas para que você reflita sobre quanto o mundo tem mudado devido à globalização, o quanto isso tem afetado a nossa forma de relacionar com os nossos familiares, a nossa forma de até se relacionar com Deus. Hoje existem pessoas que chamam Deus de você, ou de o cara, ou de o amigo. Cada um chama Deus do jeito que quer, mas se não quero trazer um padrão para a forma com que você chama Deus, mas se perder a essência de que Ele é o Pai e de que Ele é soberano, nós estamos perdendo a nossa identidade. Nós estamos fazendo cópia da cópia, da cópia da cópia, até uma hora em que seremos como uma página em branco. E tudo isso tem a ver com esse avanço da humanidade, esse avanço em que é benéfico sim, mas nós precisamos aprender a dosar. E muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje é porque algumas pessoas têm se esquecido da importância de ouvir. Muitas vezes na nossa vida nós queremos falar. Hoje o que mais tem no Instagram é faça sua pergunta. Por quê? Porque há necessidade de falar, mas antes de falar é preciso também saber ouvir. E ouvir não é apenas um som, um barulho, não é só sobre um ruído que eu estou falando, mas de você dar a atenção ao que está sendo falado, poder escutar e entender quem está falando, sobre o que está falando. A partir de hoje eu quero que você adote uma regra do 80-20. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas em todo diálogo, em toda conversa, você precisa adotar a regra do 80-20. Ouvir 80% e falar 20%. Porque Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, então é mais necessário você ouvir do que falar. Nós precisamos entender que o ouvir é o que mais tem afetado o nosso relacionamento, porque nós queremos apenas falar, ou queremos apenas ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Nós estamos sendo treinados a isso. Hoje, você não tem mais a necessidade de se programar
com um horário para poder assistir o que você quer, aquele filme legal, ou algum programa de televisão, ou alguma coisa. Porque você, com a internet, você assiste a hora que quer, você escuta o que você quer, você escolhe a hora em que você quer ouvir. Então nós estamos sendo treinados a isso. Só que muitas vezes nós não percebemos e estamos dando ouvido apenas àquilo que nos faz bem, aquilo que a gente aparentemente quer ouvir ou que gosta de ouvir. E não há problema nenhum nisso. O problema é se a gente somente ouvir isso, porque muitas vezes é necessário o diálogo, o debate e também escutar aquilo que nós não queremos ouvir. É necessário entender que num diálogo inteligente não há um monólogo. Deus, Ele não fez o homem apenas para falar e também não fez o homem apenas para ouvir o que ele tem para falar. Deus, desde que formou Adão, Ele visitava Adão todo dia, na viração do dia. Todo dia Deus visitava. E mesmo Deus, com a sua onisciência, quer dizer o quê? Que Ele sabe tudo. Mesmo Ele tendo esse poder, Ele queria ouvir o que Adão tinha para falar. Ele queria escutar aquilo que Adão tinha vivido naquele dia. Mesmo ele sabendo já o que Adão iria falar, ele se colocava à disposição para ouvir Adão. Ele estava ensinando a Adão como é que se vive. E muitas vezes nós temos perdido muito tempo da nossa vida querendo falar algo ou gritar algo, mas nos esquecemos de ouvir. Eu quero ler um versículo com você, para que você cada dia mais venha entender a importância de ouvir. O versículo diz assim, Romanos 10:17. Aumente a sua fé. Como você vai aumentar a sua fé? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Outras versões vão dizer assim, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o que é que tem se escutado? O que é que você tem ouvido? Para quem você tem dado ouvidos? Quem é o interlocutor? Quem é que está falando? É verdade que quando Deus se revelou a Samuel, ainda menino, Samuel estava dormindo e ele ouviu alguém chamando o nome dele. E eu estava meditando sobre essa passagem, e é engraçado que a Bíblia não relata que Samuel levantou com medo. A Bíblia não relata que ele ficou angustiado de estar ouvindo vozes. A Bíblia não relata que ele se perdeu porque estava escutando algo mesmo enquanto estava dormindo. A Bíblia só relata que ele se levantou e foi até Eli perguntar, o Senhor me chamou? E Eli estava dormindo e fala, não te chamei. E ele volta a dormir tranquilamente. Eu tenho certeza que se isso acontecesse com você nessa noite, você não voltaria a dormir tão fácil. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de, em meio ao seu descanso, em meio à sua noite de sono, escutar alguém te chamar, escutar como se estivesse falando seu nome. Uma vez eu fui acordado assim, eu estava dormindo e é como se alguém gritasse, Rafael! E eu acordei desesperado e o coração acelerado. Eu não acordei igual Samuel pleno, eu acordei aflito, porque não é normal alguém gritar enquanto você está dormindo e principalmente gritar o seu nome. Mas depois eu consegui aquietar meu coração e voltei a dormir. Mas é engraçado que nessa passagem, Samuel, por ser criança e inocente, ele acordou simplesmente pleno, não teve medo, não se sentiu inseguro e foi até Eli. E ele falou, pode voltar a dormir, eu não te chamei. E aí Deus mais uma vez chama Samuel, e ele escuta, Samuel, Samuel. E ele levanta e vai até Eli novamente, que foi meu Senhor. E Eli repete, eu não te chamei, pode voltar a dormir. E isso vai pela terceira vez. E quando este jovem está chegando ali em Eli, ele tem o discernimento espiritual. E aqui é o primeiro ponto que eu quero refletir com você. Você precisa ter um mentor, você precisa ter um líder, você precisa ter alguém que vai te direcionar para as vozes que você tem ouvido. Eu vou repetir,
para que você pegue, não é apenas o ato de ouvir um barulho, mas identificar quem é que está falando. É isso que muitas vezes nós precisamos entender, porque no mundo há muitas vozes, mas qual é a principal voz que você precisa ouvir? Se você é casado, depois da voz de Deus, você precisa ouvir a voz de sua esposa. Esse é um conselho para você guardar no seu coração, para você diminuir os atritos. Aprenda a ouvir. Muitas vezes na nossa vida, a gente podia ter evitado o grande silêncio, ou quem sabe grandes discussões, se tivéssemos aprendendo a ouvir, se tivéssemos treinando o nosso coração, a nossa vida e a nossa mente para ouvir. E para isso nós precisamos mudar os nossos hábitos. Você consegue identificar que você é uma pessoa que tem dificuldades para ouvir? Não precisa se pronunciar aí, não. É só uma pergunta para você questionar a si mesmo. Você consegue identificar que muitas vezes você tem a necessidade de falar demais? Uma vez conversando com uma pessoa da igreja, ele falou assim: pastor, eu não sabia. Quando eu namorava, a gente tinha momentos de diálogo, de conversas boas, mas depois que a gente casou e que está ali em casa só eu e a esposa, parece que eu tenho um rádio em casa. A mulher tem a necessidade de falar, e você como homem precisa domar as suas emoções e aprender a ouvir. Você precisa mudar os seus hábitos. Eu quero ler um versículo que vai confirmar isso, da mudança de hábito, que está lá em 1 Coríntios 15:33, que diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que a gente precisa? A gente precisa mudar os nossos hábitos. O que você tem ouvido vai influenciar naquilo que você acredita e naquilo que você faz. Eu vou repetir. Aquilo que você tem dado ouvidos vai influenciar naquilo que você acredita e naquilo que você faz. Primeiro versículo que nós lemos é que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus não é ouvir qualquer coisa. É ouvir a palavra de Deus, assim como você está fazendo agora aí. Ouvindo aquilo que Deus tem para nos transmitir. Aquilo que Deus tem para nós como essência, para resgatar aquilo que Ele nos formou. Ouvir a palavra de Deus vai nos acrescentar a fé. Então, se é fé que te falta, você precisa dar ouvidos à voz de Deus. Se você consegue identificar que na sua vida você tem mais dado ouvido a más conversações, a conversas que não tem nada de útil, que não traz conhecimento, crescimento, que não tem incentivado você a crescer, você precisa mudar os seus hábitos, porque as más conversações vão influenciar naquilo que você faz. As más conversações vão influenciar aquilo que você faz. E muitas vezes nós estamos transmitindo ou retransmitindo algo que nós ouvimos. Só que aparentemente aquilo que estamos ouvindo é bom e agradável para um momento da nossa vida, mas isso pode ser que não seja para toda a sua vida. Existem conselhos muito sábios para determinados momentos da vida. Eu vejo hoje tantas ferramentas, o coach, a psicologia, até a psiquiatria e tantas ferramentas que têm sido aplicadas aí na nossa humanidade para te ajudar a vencer a você mesmo, a vencer as suas frustrações, aos seus medos. Mas nada disso pode substituir a palavra de Deus. As ferramentas são necessárias, mas elas não são para você viver acreditando nelas para o resto da sua vida. Sabe por quê? Porque o que transforma é a boa nova. É o evangelho do cristianismo, é aquilo que Jesus veio para fazer. Ele usou sim das ferramentas, mas isso não substituiu a palavra de Deus. É sobre isso que eu quero refletir com você. Nunca tem crescido como antes a busca por consultórios psicológicos e psiquiátricos. Por quê? Porque essas pessoas, esses profissionais, eles têm como característica ouvir o seu paciente. E se isso tem crescido é porque
no nosso convívio tem diminuído os diálogos. Eu falei sobre o individualismo, aquilo que está sendo implantado sobre nós. Hoje em dia, isso é cada vez mais notório, principalmente nos adolescentes. Nós vamos ver adolescentes amontoados nas escolas, cada um com seu celular e seu fone de ouvido. Eles até conversam, mas no WhatsApp. Não se ouve, não há diálogo. E isso é um sinal. Isso é um sinal de Deus. Por quê? Porque Deus não, quando formou Adão, Ele não entregou um iPhone com fone de ouvido para Adão. Não foi isso que Ele fez. Na hora que Ele viu que Adão estava só, conversando com o macaco, com o cachorro, com o gato, com o papagaio, Ele falou: não é bom que o homem esteja só. E Ele colocou ali a mulher para estar com Ele, para que houvesse um diálogo não só com Deus, mas também com as pessoas. E foi isso que Jesus veio fazer, resgatar a essência. Temos muitos crentes que têm a habilidade impressionante de conversar com Deus, de ouvir Deus, mas são analfabetos no diálogo com pessoas. Nós precisamos resgatar isso. Jesus veio para morrer por pessoas. Nós precisamos resgatar o diálogo na nossa casa, resgatar o diálogo no nosso casamento, resgatar o diálogo com os nossos filhos, resgatar o diálogo em nossas reuniões, resgatar o diálogo no nosso trabalho, resgatar o diálogo, mesmo com pessoas que a gente não conhece. Alguém disse que ninguém é previsível o bastante que não seja no mínimo interessante. É através do diálogo que você vai descobrir coisas que não estão escritas nos livros. Porque nós precisamos cada dia mais resgatar isso. Sabe por quê? Porque as minhas experiências podem acrescentar e trazer novas experiências para você, mas isso só vai ser válido se eu conseguir te ouvir. Se eu conseguir estar atento também às suas experiências, aquilo que Deus tem falado ao seu coração. O exemplo de tudo isso foi Jesus. Eu sempre falo isso. Isso é um princípio básico para mim. Jesus, Ele era o único, por Deus, escolhido para ter autoridade e poder para fazer tudo sozinho. E você vai ver Ele sempre se relacionando com os discípulos. Ele sempre ouvia o que os discípulos tinham para fazer. Sabe qual é o segredo? Muitas vezes nós queremos falar e transmitir aquilo que Deus tem falado a nós, mas pouco nos importamos ao quanto isso tem mudado e transformado quem tem ouvido o que estamos falando. Nós precisamos abrir o nosso coração para também ouvir. Jesus sempre fez perguntas. Guarde esse conselho para o seu coração. Aprenda a fazer perguntas. E a pergunta é algo que vai enriquecer o diálogo. Uma vez estávamos diante de um grande líder, um grande pastor aqui de uma igreja no Brasil. Estava eu, meu pai, mais alguns amigos, e ele estava falando algumas coisas, e no meio dessa fala surgiu uma pergunta que fez um silêncio na mesa, e através daquela pergunta extraímos ali um ensinamento. O diálogo tem esse poder de enriquecer a nossa mente, a nossa sabedoria e o nosso conhecimento. Só que o que a gente tem feito com todas as informações que têm chegado? Como nós temos filtrado as vozes que muito têm falado na nossa vida? Eu tenho certeza que você tem alguém que você segue aí no seu Instagram ou no seu Facebook, que você consulta toda semana, toda manhã, ou não sei, quem sabe até toda hora. Mas você realmente conhece quem é essa pessoa? Qual é a experiência de vida que ela tem? Será que realmente ela vive o que ela fala? Eu não estou aqui colocando dúvida sobre aquilo que tem sido dito, mas para você buscar se realmente essas informações são verdadeiras. Nunca se falou tanto em fake news. A cada dia surge uma notícia para deturpar a verdade, para enganar a verdade, para encobrir a verdade, ou até, quem sabe, para ser uma piada mesmo. Só para espalhar, sei lá, o discurso do ódio, ou para ver as pessoas enganadas. Eu não sei qual é a alegria nisso, mas existem pessoas que se alegram com isso.
Nunca se falou tanto em fake news. Então hoje toda notícia que chega, através do seu WhatsApp, através aí das redes sociais, você é obrigado a buscar se essa informação é verdadeira. Por que isso? Antigamente isso não era um hábito humano. O que o homem falava era verdade. O fio do bigode valia. O que o cara falava, o que o homem falava, valia mais do que o que é escrito. E hoje, se não tiver uma assinatura registrada em cartório, não vale de nada o que se fala. Aos poucos a humanidade tem perdido a sua essência, mas nós como cristãos de verdade, nós precisamos domar aquilo que estamos falando. Será que estamos sendo verdadeiro conosco? Com você mesmo, você tem sido verdadeiro? Eu tenho estudado nos últimos dias sobre o self-talk. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas é ouvir a si mesmo. É essa voz que conversa dentro da sua cabeça desde a hora que você começou a me ouvir, que concorda com algumas coisas que eu falo, que discorda com algumas coisas que eu falo. Sabe essa voz que você conversa com você mesmo? Isso o americano chama de self-talk. E é maravilhoso isso se você souber usar, mas muitos têm deixado com que essa palavra, essa conversa, esse diálogo interno seja um inimigo. Ele não é o seu amigo que vai te incentivar para você viver sobre isso. Eu quero te contar uma história para que você entenda isso. Uma vez um homem colocou uma tábua de 12 metros de comprimento por 40 centímetros de largura no chão e chamou uma pessoa para caminhar sobre essa tábua. E esse homem andou sobre essa tábua sem dificuldades. E após ir e vir sobre essa tábua, ele até se arriscou a andar com os olhos fechados e conseguiu. E aí o próximo teste foi elevar essa tábua a 15 metros de altura, sem nenhum equipamento de segurança, e o desafio era que esse homem também caminhasse sobre a tábua. E ali, diante da tábua, ele ficou paralisado. Não mudou nada, a tábua era a mesma, o desafio era o mesmo. Ele já sabia andar, ele já tinha conseguido andar até com os olhos fechados. O diferente é que agora ela estava nas alturas. Este homem não conseguiu dar um passo sequer sobre essa tábua. Sabe por quê? Um grande diálogo começou dentro da cabeça dele. Você vai cair, você não vai conseguir, isso é impossível. A mesma tábua que ele havia andado há alguns minutos atrás, agora ele estava paralisado diante disso. Os desafios da nossa vida estão elevando a cada dia as nossas tábuas. Os seus sonhos profissionais, os seus sonhos particulares, tudo aquilo que tem acontecido e que a vida tem oferecido para você e para mim, a cada dia tem se elevado a nossa tábua. E para quem você tem dado ouvidos? Qual é a voz que te traz cada dia mais a certeza daquilo que Deus colocou como um sonho, como uma meta, como um objetivo, como um propósito? Está fazendo sentido para alguém essa palavra? Você está sendo edificado por essa palavra? Então se pronuncia aí, coloca um foguinho, uma salva de palmas, fala, continua, pastor. Muitas vezes na nossa vida nós estamos paralisados diante das tábuas da nossa vida, porque nós temos dado mais ouvido as vozes que nos paralisam do que a voz de Deus. Temos mais dado ouvidos aos nossos conflitos internos do que aquilo que a palavra de Deus nos assegura. E a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se o self-talk da sua vida tem sido o seu inimigo, você precisa aprender a cancelar as palavras que te paralisam. Você precisa ter o self-talk da sua vida como seu amigo. Essa palavra que fala dentro de você, esse diálogo tem que ser para te incentivar. Eu vou conseguir, eu posso, eu tenho fé que isso vai dar certo. E não apenas as palavras de crítica, de questionamento e de paralisia. Sabe por quê? Porque você não foi feito por Deus para ficar parado. Se Deus quisesse isso, Ele tinha te feito uma árvore. Deus te chamou para estar em movimento, para buscar cada dia mais a melhoria contínua. E falando sobre a melhoria contínua, existe uma filosofia no Oriente do Kaizen. O que é isso? O Kaizen
é a melhoria contínua. O Japão, quando teve a bomba lá de Hiroshima e Nagasaki, 40% da população e de tudo que eles tinham foi extinguido. E os anos se passaram e hoje eles são o terceiro PIB mundial, a terceira potência econômica. Por que eles alcançaram isso? Porque a cada dia eles buscam a melhoria contínua. É você olhar para a sua vida e ter a ciência que hoje foi melhor que ontem e que amanhã pode ser melhor que hoje. A cada dia nós precisamos ter isso, buscando, porque a gente aprende com os nossos erros, a gente aprende com as nossas falhas e também temos sabedoria para aprender com os erros dos outros. Mas tudo isso é possível se estivermos domando as nossas emoções e aprendendo a ouvir o que as pessoas à nossa volta estão dizendo. Eu quero te trazer agora para um contexto bíblico. Jesus estava iniciando seu ministério e ele estava em Caná de Galileia. E aí Maria, mãe de Jesus, chega a ele e fala assim: Jesus, acabou o vinho. E a resposta de Jesus é: mulher, que tenho eu contigo? E aí Maria chega aos servos e fala: fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus ouviu o que Maria tinha para dizer e ele conseguiu fazer a leitura que o vinho realmente tinha acabado. E aí ele entrou em ação. Só que muitas vezes nós não temos escutado, não temos dado ouvido ao que as pessoas à nossa volta têm falado. E isso tem trazido malefício para nós. Muitas das nossas decepções, mágoas e frustrações e até quem sabe bloqueios podiam ser evitados se estivéssemos treinando cada dia a nossa vida a ouvir. Nós precisamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para ouvir quem está conosco, quem está à nossa volta, quem está no mesmo propósito que nós, quem está nos direcionando. E Samuel conseguiu extrair esse ensinamento de Eli e entendeu que quem chamava ele à noite era o próprio Deus. E ele se levanta e fala: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quantas vezes Deus está gritando dos céus o seu nome, te chamando para que você viva algo incrível, algo inédito, mas você ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir. O tema da mensagem hoje é isso. O que Deus colocou no meu coração é isso. Precisamos aprender a ouvir a quem a gente ama, ouvir quem está à nossa volta, ouvir quem está no nosso círculo de relacionamentos, mas ouvir também as críticas, a ouvir as palavras que nós não gostaríamos de ouvir. Sabe por quê? Porque grande ensinamento se tira disso. Porque muitas vezes nós estamos cegos, achando que aquilo que estamos fazendo está certo e que nós somos um poço de conhecimento cercado de uma ilha de burrice. E na verdade não é assim. A nossa vida, desde que Deus formou Adão e Eva no paraíso, ela sempre foi com diálogo. Deus sempre visitava Adão para ouvir o que Adão tinha para falar. E ele estava ensinando a humanidade que o importante também é ouvir. Não é apenas a mensagem que você tem para falar, mas é a mensagem que chega até os teus ouvidos. E nós precisamos filtrar isso, sabe por quê? Porque senão nós vamos nos fechar no nosso mundo e é como se nós estivéssemos com o nosso celular e o fone de ouvido e não estamos vendo o que tem acontecido à nossa volta. Muitas vezes na nossa vida a gente até tem ouvido, mas não tem prestado atenção ao que tem sido dito ou quem está falando. Eu quero te convidar para fechar os teus olhos agora, você que pode, e refletir um pouco sobre tudo isso que eu te falei. Sobre tudo isso que Deus trouxe ao meu coração para falar conosco hoje. João 10:27 vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Para conhecer a ovelha também precisa escutar. Ninguém conhece apenas de ver. Se ele está afirmando que ele as conhece, é porque ele também a ouviu. Será que não tem faltado no nosso meio
essa inteligência, essa sabedoria e essa ferramenta do ouvir? Será que não é isso que tem nos feito cada dia mais individualistas? Isso tem apenas escutado o que nós queremos ouvir, sem se importar com quem está à nossa volta? Nós precisamos desenvolver isso. Se você identifica que isso é um problema na sua vida, comece a treinar, comece a abrir o seu coração para isso. Provérbios 15:22 vai dizer assim: aonde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselhos há bom êxito. Na multidão de conselhos há sabedoria. Aprenda a ouvir. Isso pode ser tão simples para alguns, mas tão difícil para outros. E se você entende que nessa manhã tem dado ouvidos a muitas coisas, mas não tem conseguido interpretar a voz de Deus, não tem desenvolvido uma intimidade, um relacionamento ao ponto de identificar a voz. É engraçado que quanto mais a gente se relaciona, mais aquela voz fica gravada na nossa consciência, e que em meio a uma multidão de sons, de barulhos e de vozes, quando aquela voz fala, em que você conhece, com quem você tem intimidade, você sabe quem é que está falando. Eu já tive a oportunidade de conversar com a pessoa uma vez no telefone, e depois de alguns dias encontrar, sem me apresentar, sem saber quem eu era, e a hora que a pessoa estava de frente de mim, ela perguntar assim: você é a pessoa que eu liguei aquele dia, né? Eu gravei a sua voz, apenas de ouvir uma vez. A voz também é uma identidade, e o que vai mudar a sua voz de outras vozes é aquilo que você fala e aquilo que você consegue extrair dessa fala. Identificar com relacionamento. É engraçado que marido e mulher com um relacionamento íntimo e profundo, pode ser que o quão distante estejam ou o quão barulhento esteja o ambiente, quando um fala, o outro sabe quem está falando. A gente precisa desenvolver e treinar isso em nós, porque muitas vezes Deus até está falando, mas não estamos identificando a voz dele. As pessoas que estão à nossa volta estão nos alertando. Deus está usando, o Espírito Santo de Deus está usando as pessoas que estão à nossa volta para nos alertar daquilo que nós devemos fazer ou não devemos fazer, mas não temos dado ouvidos. Então, aprenda a ouvir. Eu quero orar com você. Você que entende que a manhã de hoje Deus marcou para mudar a sua história e para mudar a sua forma de viver. Ele está mudando seus hábitos. Você entende e reconhece que precisa aprender a ouvir. Pai, eu apresento cada um, Senhor, dos teus filhos, que está cultuando conosco agora, que está, Senhor, recebendo essa palavra e entendendo o que o Senhor está sinalizando, para que venhamos, Senhor, treinar e adaptar e desenvolver cada dia mais em nossas vidas. Precisamos, Senhor, da Tua ajuda para cada dia mais aprender a ouvir as pessoas, a ouvir, Senhor, os conselhos, mas também a desenvolver um relacionamento contigo, para aprender a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor. Coloque em nós, Senhor, cada dia mais o equilíbrio, para que venhamos, Senhor, identificar as vozes que têm chegado aos nossos ouvidos. Identificar, Senhor, as vozes que são para nós como conselhos, as vozes que têm chegado até os nossos ouvidos como confronto também, para que haja, Senhor, um crescimento espiritual, um crescimento, Senhor, profissional, um crescimento, Senhor, no relacionamentos, um crescimento, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Que nós venhamos cada dia mais desenvolver, Senhor, o ouvir, aprender a ouvir. Aprender, Senhor, a estar
com os nossos ouvidos atentos e não apenas ouvir por ouvir, mas dar atenção ao que está sendo dito. Eu oro pedindo, Senhor, a tua bênção, a tua proteção, pedindo, Senhor, a manifestação da tua glória, e que cada dia mais o Senhor se revele a nós, Senhor, para que realmente venhamos ouvir a tua voz e saber aquilo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor tem a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Quantos podem glorificar o nosso Rei Jesus por essa palavra? Quantos foram edificados hoje com isso que Deus nos direcionou? Eu não sei para quantas pessoas é esta palavra. Eu não sei quantos que estão nos assistindo que precisavam ouvir isto hoje. Então coloca aí agora a hashtag Eu Quero Jesus, para você que entende que precisa da ajuda de Deus para começar a desenvolver isso, para colocar isso como uma prática e mudar os seus hábitos para ser uma pessoa melhor, um cristão de verdade e resgatar a essência daquilo que Deus te formou. Vai aparecer agora aí também o nosso WhatsApp aí da igreja para que você possa entrar em contato conosco. Manda uma mensagem para nós agora. Eu quero Jesus, eu quero que Ele me ajude a melhorar, que eu seja um bom ouvinte, que eu venha desenvolver isso na minha vida. Nós queremos te ajudar, nós queremos te direcionar e fazer você viver cada dia mais o propósito daquilo que Deus te formou. Que cada dia mais essa palavra traga frutos e frutos que permaneçam, que você guarde isso no seu coração e venha cada dia mais viver a plenitude de Deus. Em nome de Jesus, é assim que eu oro. O desejo do meu coração é que nós venhamos ser um cristão de verdade, um cristão genuíno, resgatando a essência daquilo que Deus nos formou. Tenha uma ótima semana, um beijo no seu coração. Fique com a nossa carta aí do pastor Márcio para a sua vida. Deus te abençoe. Amado ovelha, oficialmente no dia 21 de abril, comemora-se o dia de Tiradentes, considerado herói da Inconfidência Mineira. Não podemos ignorar os fatos que aconteceram em nossa nação, porém, jamais podemos deixar de falar de um acontecimento muito maior que trouxe a nossa independência do pecado. Jesus veio para estar ao nosso lado, para ser o nosso libertador, para sanar as nossas necessidades. Quando dizemos, eu estou livre de toda condenação, não é porque nos tornamos melhores ou fomos aperfeiçoados. Não é isso. Não é pelo nosso esforço, mas por causa de Jesus que tomou o nosso lugar de condenação. Nascemos de novo, recebemos o perdão, a carta de alforria e agora somos livres. Estamos seguros em Cristo. Jesus veio para morar em nós, para nos transformar e com a promessa de que nunca nos abandonaria. Cristo, que é santo, imaculado, tomou o nosso lugar na cruz, absorveu toda a imundície e teve a pior morte por causa dos nossos pecados. Por causa disso, hoje somos livres. Essa é a melhor das notícias. E todo aquele que ainda se encontra cativo pode ser liberto, pois Jesus obedeceu ao Pai, cumpriu as exigências divinas para libertar todos os que nele confiam. Deus tem sempre o melhor para cada vida. Ele sabe o caminho para fora da prisão. Podemos louvá-lo pela liberdade encontrada em Cristo Jesus. Temos uma nova identidade. Cristo não morreu como um mártir, mas como redentor da humanidade. Podemos ser libertos de nossa culpa, vergonha e desesperança. Jesus Cristo morreu em favor daquele que nele crê. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Confiando em Jesus, podemos ser livres. Por isso, quando alguém te perguntar, quem é você? Responda,
Eu sou livre, livre de toda condenação. Salmo 124. O que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto, teríamos morrido afogados na corrente violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e